Bom dia, graça e paz, amados irmãos e irmãs. Para ti que vai ver de manhã, na madrugada, um bom dia. Para tu que vai ver à tarde, uma boa tarde. Para tu que vai ver à noite, uma boa noite, né? Mas hoje já é quinta-feira. Nós, ontem, quarta-feira da Vitória, tivemos um culto maravilhoso. Duas irmãs vieram fazer o louvor aqui. E foi assim, a Edilene e a irmã Silvia, foi assim tremendo, maravilhoso. E toda vez que elas tiverem oportunidade, elas vão vir me ajudar a fazer o louvor aqui na igreja. Tá? Isso é muito bom, querido, é gratificante para a gente. O maná de hoje está no livro de Salmo 116, continuando o que nós paramos ontem. Nós vamos ver a partir do verso 8 até o verso 12. Portanto, porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Livramento da alma da morte. Aqui não está falando da morte física. Aqui está falando da morte espiritual. Como Jesus relata, como, aliás, Jesus fala na tribulação, como Daniel relata, como Apocalipse relata, a segunda morte. A segunda morte, a separação total da presença do Senhor. E o salmista diz que ele me livrou dessa segunda morte, livrou minha alma da morte, da separação total. Por quê? Me livrou da iniquidade, me livrou do pecado, me livrou tanto livramento que Deus dá durante o dia, querido, de tantas, inclusive ciladas malignas do inferno, que Deus dá livramento. Nós precisamos parar e fazer uma análise do nosso dia, chegar no final do dia, fazer um check-in daquilo que aconteceu e de como poderia ter sido se não fosse a mão de Deus, se não fosse os livramentos de Deus. É importante isso, amado. Nós entendermos isso, é isso que o salmista entendeu, estava falando aqui, estava falando desse amor de Deus, da salvação que ele opera na vida de todos que creem nele. E também daqueles que dos ímpios, quanto ímpio que tem livramentos, sem perceber, por causa do amor desse Deus. A benignidade dele. É exatamente isso que o salmista está falando. E os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Aqui não está falando a lágrima, querido, lágrima de coisas que tu poderia fazer que não tem mais conserto. É isso que ele está falando, de situação que se o Senhor não desse livramento, não adiantaria mais chorar, que não tinha mais jeito. Livra dessas lágrimas, de uma situação que não teria mais conserto, amados. É o que aconteceu com Judas. Judas tomou uma decisão que acabou cometendo suicídio. E quantas pessoas fazem isso? Então faz uma análise daquilo que o Senhor tem dado livramento. Os meus pés da queda, pés representam. Onde tu pisar, o Senhor disse para Josué, todo lugar que tu tem que colocar a planta dos teus pés, tem dado por herança. Pés representa tomar posição, tomar posse. Os pés representam tomar posse. E o diabo muitas vezes quer quebrar, de alguma forma, derrubar, lançar por terra. Quando tu tem um projeto, tem alguma coisa grande, Satanás quer de toda forma te derrubar, te jogar por terra. Te quebrar, perder o foco, perder a visão, perder a direção, perder os sonhos,
Quantas pessoas já parou de sonhar, enterrou seu sonho, enterrou seu projeto. Então, isso que o salmista está falando, esse livramento, 3 livramentos aqui do Senhor. Primeiro livramento, da alma ser condenada eternamente. Segundo, de lágrimas, que não tem mais cura. De arrependimento, que não tem mais jeito. E o terceiro, os pés, lugar de posse. Aquilo que tu usa para tomar posse, daquilo que já é teu por herança. É isso que Deus está falando. O salmista está colocando aqui os livramentos. Então, mais uma vez, eu te desafio, faz um check-in depois que você terminou o teu dia de trabalho, faz um check-in daquilo que aconteceu na tua vida, de quanto livramento que Deus te deu, de quantas ciladas o Senhor te livrou. Faz isso, experimenta fazer isso, amado. Experimenta fazer isso. Aí tu vai ver que tu tem muito mais motivo para agradecer do que para pedir. Muito mais motivo de levantar as mãos aos céus e agradecer a esse Deus maravilhoso. E olha que ele continua falando aqui. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É um dever de todo cristão. É um dever de todo cristão andar perante a face de Deus, em santidade, dando bom testemunho. Dar bom testemunho não é na igreja. Bom testemunho é onde eu estiver. É na rua, é no supermercado, é no trabalho, é na faculdade, aonde quer que eu estiver. Ali eu tenho que dar bom testemunho. Esse é um dever de todo cristão. Andar perante a face desse Deus. Se não anda assim, é mentiroso. Se engana, tenta enganar a si próprio. Como ministrei ontem no culto, a pessoa, ela diz o que ela é pelo olhar, não pelo que ela fala, pelo seu olhar. Eu conheço pessoas pelo olhar. A pessoa que é mentirosa, ela não consegue te encarar face a face, olhar nos teus olhos. Ela não consegue. Ela desvia o olhar de todo jeito. Não consegue te encarar. Então é importante entender isso, querido. Ele conta aqui, cri, por isso falei, estive muito aflito. Amados, queridos, têm me acompanhado. Creia na palavra de Deus. Jeremias 1,12, o Senhor fala, eu velo para cumprir pela minha palavra. Creia na palavra de Deus. Quando tu crê na palavra de Deus, as portas se abrem, as cadeias quebram. Os teus inimigos fogem diante de ti, viram as costas para ti. Quando crê, e quando tu crê, profetiza, libera a palavra. Libera para estar com problema familiar, libera a palavra na tua casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, na área financeira. Ao invés de ficar murmurando, libera a palavra, abençoa, começa a abençoar, começa a colocar as mãos e abençoar no nome do Senhor. Tu vai ver a mudança que vai começar a ocorrer na tua vida, porque toda transformação está dentro de mim, querido. Toda mudança está dentro de cada um, seja na área pessoal, seja na família, seja na finança, seja no trabalho, seja nos estudos, seja em qualquer área. Tudo está dentro de mim. Por isso que em Provérbios fala, assim que imaginou tua alma, tu é. Aquilo que nós vivemos é a imaginação da nossa alma. Então toma cuidado. Libera a palavra. A palavra de Deus. Não palavra de maldição. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Minha mãe dizia o seguinte, antes de falar alguma coisa, pensa 10 vezes. Se não deu, pensa 20. Se não deu, fica quieto. Cala.
Não fala. E minha mãe, um grande exemplo de mulher, uma italiana, analfabética, foi a maior professora que eu tive. Eu falo da minha mãe, ela foi um exemplo na minha vida. Meu pai também. Então, queridos, é exatamente isso que a palavra está dizendo. Na nossa precipitação, a gente tomar atitude precipitada, vai achar que todo mundo é igual. Que ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo é igual. Já ouviu pessoas falar isso? Para um pouquinho. Tu já ouviu pessoas falar isso? Ou até mesmo tu já falou isso? Ah, todo mundo é igual, tudo a mesma coisa. Não é, filhos. Não é. Não é. Tem muita gente boa dentro de uma sociedade corrupta. Tem muita gente boa. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aqui o salmista está falando de algo profundo. Hoje, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, seu Filho, o unigênito, é o unigênito do Pai, primogênito entre os homens, unigênito do Pai, o único que Deus tinha, para que todos aqueles nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que tu pode dar em troca disso? Que dinheiro, que pérola, que joia preciosa, o que pode pagar isso, querido? Fala para mim. Os benefícios que tu recebe de Deus. Conta para mim o que tu pode pagar. Já fiz isso, faço de novo. Que força tu faz para respirar? Que força tu faz para piscar os olhos? Que força tu faz para ouvir? Que força tu faz para caminhar? Tem pessoas que não têm os braços, têm as pernas. Tem pessoas que são cegas. Tem pessoas que são surdas. E alguns são mudo e surdo. Mas mesmo assim, tem motivo de sobra para agradecer. Na região da Moca, aqui em São Paulo, tinha um rapaz que era mecânico. Ele morava num bairro lá, não me lembro qual bairro que ele morava. Ele tomava o metrô para ir para o trabalho. Um grande mecânico. Um homem, sim, ele um especialista realmente. Sabe qual que era o aparelho que ele usava? Ouvido. Ele era cego, queridos. Quem levava o carro lá, ele confiava nele, porque o carro saía melhor quem tinha as duas visões. Cego. Agora tem muita cegueira, querido. Pessoas estão cegas com os olhos perfeitos. Então é isso que o salmista está falando. Que eu darei eu em paga por todos os benefícios que ele me tem feito. Faz uma análise da sua vida. Faz uma análise. Para um pouco. O tempo que tu vive reclamando, vive questionando isso, questionando aquilo, para um pouco. Veja o que Deus já tem feito na tua vida. Se tu tem motivo de sol para agradecer, não tem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.